algumas relações profissionais. Doutora Fernanda Tavares, a senhora que é gestora em recursos humanos, a senhora vai nos falar agora sobre um assunto que é muito delicado. É sobre o assédio sexual, o assédio comportamental nas empresas. Como que mulheres e homens, né, hoje tem até o assédio masculino também, né? Como que isso pode ser, se não evitado, pelo menos como a pessoa pode sair de uma situação de assédio? Ok. Hoje, o próprio marketing pessoal desse profissional, ele sinaliza muita coisa. Então, o que a gente sempre recomenda é que os profissionais tenham primeiramente bastante cuidado com a forma como se portam, da forma como sinalizam que está realmente ali o seu desejo, a sua vontade, é crescer profissionalmente, é demonstrar outras situações. Então, assim, a gente sempre recomenda um cuidado muito importante na hora do seu marketing pessoal. Se porventura vier a ocorrer alguma situação em que você perceba, poxa, olha que situação ruim, né? Aconteceu ali um assédio. A gente recomenda que o profissional ele converse, né? Que haja um diálogo com essa pessoa e fala assim, mostrando os verdadeiros papéis, mostrando realmente qual o papel dela ali dentro da organização, qual o objetivo dela, como ela fundamenta esse trabalho, e a outra parte provavelmente pode perceber a partir daí uma conversa franca realmente entre as partes, no início, antes que realmente transforme-se em um problema, é uma forma preventiva de cuidar de um caso como esse. Olha, realmente essa situação é uma situação muito importante, a sua colocação aqui foi importantíssima, sobre o marketing pessoal, né? Mas aí que eu pergunto, o que pode ajudar uma pessoa a se manter no mercado, né, como competência comportamental? Ótimo, hoje nós vivemos, Onaide, uma era do não emprego. Hoje, muito mais do que se manter empregável, inclusive, a gente começa a perceber que as pessoas elas vão ter que se destacar dentro desse contexto em relação às competências. Recentemente, a gente rodou um processo seletivo para uma grande empresa aqui em Goiás, um grande grupo, e os candidatos os quais nós encaminhamos, eles estavam compatíveis com o perfil, estavam compatíveis com a formação que a empresa esperava, e achei muito interessante a colocação da gerente de RH dessa empresa, porque ela me disse assim, Fernanda, essa candidata que você me encaminhou, ela tem uma carreira desenhada exatamente como eu gostaria que estivesse, exatamente como eu estava buscando no mercado. É a profissional que eu queria, mas ela não tem energia. Ela não tem energia. Percebam as competências comportamentais. Ela fez a seguinte colocação, que ela não sabia precisar se ela conseguiria fazer do limão uma limonada. E às vezes até conseguiria, mas ela não demonstrou energia, ela não demonstrou essa capacidade no momento dessa contratação. Então o que a gente começa a perceber como competência comportamental? Argumentação, poder de persuasão, poder de negociação, iniciativa, criatividade, foco, tudo isso que não está intrinsecamente diretamente ligado à competência técnica. Eu posso ser uma excelente operadora de caixa, por exemplo, compreender todas as técnicas, entender todo o trabalho, o processo, fazer um processo assertivo, mas será que eu sou aquela pessoa que tem iniciativa, que tem energia, que te cumprimenta olhando nos olhos, que fala com você cliente, que tem iniciativa de verificar quando uma parte desse processo está falho? Então, até para exemplificar, perceba o quanto a competência comportamental, inclusive nesse estudo que você citou no início da entrevista, começa a ter esse destaque todo dentro do cenário profissional, e 80% desses profissionais acabam sendo dispensados por questões comportamentais, e não porque deixou de ser um excelente operador de caixa, não porque deixou de ser um excelente engenheiro, não porque deixou de ser um vendedor que realmente conhece bem o produto, mas há outros fatores aí diretamente ligados. Quando a doutora Fernanda fala sobre a pessoa ter iniciativa, ser otimista, realmente ter essa vontade, né, de saber mais, isso eu entendo que pode vir até da própria formação familiar. Claro, com certeza, é verdade, tem uma influência muito grande, e é por isso que a gente fala que o conhecimento ele pode ser adquirido, a habilidade pode ser desenvolvida e a atitude pode ser mudada. A partir do momento
momento que eu identifico quais são as minhas fraquezas ou quais são os meus pontos fracos, e eu percebo que isso impacta diretamente nos meus resultados ou como eu tenho sido visto no mercado de trabalho, eu preciso começar a desenvolver. Tem um livro muito interessante chamado Árvore das Competências, e ele diz que o que nos dá sustentação nesse mercado é o conhecimento. O que finca as nossas raízes dentro dessa organização é a nossa atitude, e as nossas habilidades é o topo dessa árvore, é o nosso potencial, é como a gente compartilha, é como a gente transmite aquilo que a gente tem. Hoje nós vemos um problema muito grave, Onaide, dentro das organizações, que é a falta de compartilhar, né? As pessoas acabam retendo muito seus conhecimentos, e isso também é um problema comportamental relacionado ao mundo do trabalho. Sim, pode acontecer das pessoas, nesse caso, não, eu não vou ensinar isso para ela, porque senão ela toma meu lugar. Acontece isso muito nas empresas? Com certeza, por isso, inclusive, um novo termo tem sido associado ao conceito de competência, que é a entrega. É como eu compartilho, é como eu transmito, é como eu dou. A gente sempre utiliza até uma brincadeira e tem uma música que cada um no seu quadrado, né? E cada um no seu quadrado. No mercado de trabalho isso não existe. Nós estamos todos dentro de um contexto único, onde a geração de resultados é importante para a empresa, é importante para mim enquanto profissional, é importante para os resultados. Então a gente sempre diz: doar, compartilhar, transmitir é a palavra de vez do mercado. É a palavra desse mercado que busca profissionais realmente conscientes, profissionais técnicos, profissionais comportamentalmente resolvidos. E essa onda, digamos assim, de reter, ela está em desuso, e os profissionais que ainda estão dentro dessa mentalidade, nós não vemos a curto prazo, nem a médio prazo e nem a longo prazo um destaque dentro do contexto. Doutora Fernanda, eu percebo que isso é tão importante e não vejo os cursos superiores, os cursos de formação profissional investirem nesta área. Olha só que interessante, é verdade, com certeza. Hoje você percebe cursos altamente técnicos que formam profissionais que saem para o mercado de trabalho, que vão desenvolver atividades extremamente complexas e que precisam de conhecimentos na área comportamental, que precisam trazer para si conhecimentos na área de liderança, como gerir uma equipe, cursos de gestão realmente. Mas muitos cursos hoje eles já começam a ser a ter inseridos dentro da sua grade, dentro do seu conteúdo programático, esses aspectos como desenvolvimento pessoal e profissional, questões éticas, que é muito importante para qualquer profissional. Então a gente vai percebendo uma evolução aí já em relação a essas questões. E uma evolução importante para que aquela pessoa que está sendo formada ali tecnicamente tenha a garantia de entrar no mercado de trabalho e continuar, né? Me parece que são duas conquistas. Primeiro é você entrar no mercado de trabalho e depois você continuar nesse mercado. Exatamente, que é a empregabilidade, que é se manter empregável, que é continuar ao longo do tempo mantendo essa motivação, mantendo essa energia que as competências comportamentais elas geram, mantendo realmente esse intuito de fazer com que essa empresa cresça, de trazer os resultados. E principalmente hoje, volto a repetir, que a gente vive a era do não emprego. A gente fala para as pessoas: olha, não se restrinja a buscar emprego, busque trabalho, busque prestar serviços, busque se especializar, busque se capacitar, porque a exemplo do que ocorre no mundo todo e ocorre no Brasil também, o volume de trabalho ele tende a aumentar, mas o volume de emprego fixo, esse que a gente conhece, com carteira assinada, 13º, férias e tudo, esse tende a diminuir. Então, me manter empregável hoje é muito mais do que apenas estar pronto para emprego, mas me especializar para trabalho, me especializar para a terceirização, me especializar para a prestação de serviços especializados. E tudo isso não depende apenas das minhas competências técnicas. Se eu tenho uma boa rede de relacionamentos, se eu tenho uma boa apresentação pessoal, se eu começo a gerar todas essas competências comportamentais dentro do meu contexto, eu estou muito mais preparado para a era do não emprego também.
É isso aí. Doutora Fernanda Tavares, muito obrigada pela sua participação. Com certeza este tema nós poderíamos falar mais e por isso eu vou chamá-la aqui outras vezes para a gente conversar sobre isso. Que bom, vai ser sempre um prazer, eu agradeço. Muito obrigada, foi um prazer muito grande tê-la aqui no nosso programa. Obrigada. Falamos com a doutora Fernanda Tavares, que é gestora em recursos humanos. O nosso programa tem mais informações para você. Continue com a gente.